Boa tarde, meu nome é Igor Borja e eu estou aqui para apresentar o trabalho final da disciplina de Tópicos Especiais em Mecatrônica 4, MAT 701, do professor Luciano Rebouças. Esse trabalho consistiu em um problema de classificação de ilusões glomerulares, utilizando uma arquitetura de CNN que deveria ser projetada pelo próprio aluno. Temos 4 classes de lesões, que é a normal, sem lesões, a crescente, hipercelularidade e esclerose. O dataset era composto de 3.544 imagens de treino de diferentes colorações, como ASAN, RI, PICRO, IPAMS e PAS, que estão relacionadas à forma como essas imagens médicas são capturadas. A metodologia utilizada para a avaliação da performance de cada modelo foi pelo cross-validation, com 3 ou 5 folds, dependendo da arquitetura. Eu variei entre 3 e 5 folds. As métricas de avaliação foi a acurácia top 1 da classe escolhida e o F1 score médio. E dados K modelos gerados pelo K-fold cross-validation, apenas o melhor naquela arquitetura foi submetido ao Kaggle, que era a plataforma de testes. A matriz de confusão, foi gerada a matriz de confusão, que é uma matriz 4x4, já que são 4 classes, em que a entrada I e J representa quantos elementos da classe I foram classificados como da classe J. Então, nós temos algumas medidas inferidas a partir dessa matriz de confusão. Os positivos, verdadeiros, true positives, da classe I, são os elementos da classe I classificados corretamente sobre o total. Analogamente, os falsos positivos da classe I são os elementos de classe distinta classificados como da classe I sobre o total. Os verdadeiros negativos são os elementos de uma classe J diferente de I que foram classificados como uma classe K diferente de I sobre o total. E os falsos negativos são os elementos da classe I que foram classificados como outra classe J diferente de I sobre o total. Note que para uma dada classe I fixada, nós estamos considerando nessas métricas como se o classificador fosse binário. Ele dissesse apenas se o elemento pertence àquela classe I ou não. Isso vai ser importante no cálculo do F1 score médio. A acurácia do top 1, portanto, é a soma dos true positives de cada classe sobre o total, que é a razão, a taxa de predições corretas da rede. O F1 score médio é dado pela média dos F1 scores relativos de cada classe. O F1 score de um classificador presumido binário é a média harmônica entre a precisão e o recall, que simplificando dá essa expressão aqui: 2 vezes os true positives sobre 2 vezes os true positives mais os false positives mais os false negatives. Para avaliar as 4 classes, nós tiramos a média desses F1 scores relativos a cada classe. Alguns atributos e hiperparâmetros foram constantes ao longo do processo de treino. Foram treinados vários modelos diferentes, mas alguns aspectos permaneceram constantes. Por exemplo, a função de ativação utilizada foi a Leaky-Relu em todas as camadas escondidas. Ela é uma função de ativação que é semelhante ao Relu, porém para entradas negativas ela permite uma saída negativa, porém submetida a um fator de escala em geral pequeno, de 0.02. Isso tenta resolver o problema da Relu de vanishing gradients, que ocorre quando a saída do neurônio é negativa, o que leva o neurônio a ter uma contribuição nula do backpropagation, já que a derivada da Relu vai ser zero nesse ponto negativo. Essa função de ativação busca resolver esse problema. Na camada final foi utilizado um softmax para transformar a saída em um vetor de pseudo-probabilidades. O otimizador utilizado durante todo o processo foi o ADA, e a lógica utilizada foi a entropia cruzada binária, que é uma lógica comum para problemas de classificação. Ela é dada como a média
dessa soma, em que x é a saída do modelo, que é um vetor de probabilidades, um vetor com 4 entradas que somam 1 e são não negativas, e y é o one-hot vector do label daquela instância. Ou seja, é um vetor em que se a classe daquela instância é a classe I, ele tem 0 em todas as entradas, exceto na iésima entrada, em que ele tem um bit ativado. O primeiro modelo consistia em uma arquitetura simples, com 3 camadas convolucionais e com um dropout de baixa probabilidade de 20%. E ele não fez normalização das features. Ele também, como a arquitetura do decoder, ele tinha 2 camadas com fully connected relativamente estreitas e uma learning rate constante de 3 vezes 10 a menos 4. Os resultados finais não foram muito bons, com um F1 score médio apenas de 66% aproximadamente. Como podemos ver por esse gráfico aqui do histórico do F1, o treino conseguiu convergir muito bem, mas o F1 score rapidamente estagnou e oscilou nessa faixa de 60% a 70%, o que revela um overfitting muito enunciado dessa arquitetura. O modelo 2 busca resolver esse overfitting utilizando normalização das features e aumentando o tamanho do modelo, acrescentando uma nova camada convolucional e dessa forma buscando aumentar o espaço de representação que pode ser atingido através desse modelo. Então, observou-se uma melhora evidente de resultados, com o F1 score saltando para 78,9%. Observa-se também que a diferença de treino e teste, ou treino e validação, foi mínima ao final das épocas, mostrando que o modelo de fato convergiu e que, a partir desse momento, as melhorias se dariam também melhorando a convergência do treino, uma vez que não está sendo observado aqui um overfitting, e sim talvez um ligeiro underfitting do próprio treino, que não conseguiu passar de 80%. O modelo 3 buscou melhorar, notou que uma possível explicação para o problema desse ligeiro underfitting do treino no modelo 2 poderia ser a escassez de imagens, já que o dataset consiste apenas de cerca de 3.500 imagens, o que pode ser pouco para um modelo de uma rede neural de aprendizado profundo. Então ele adicionou transformações de data augmentation leves, com flips horizontais e verticais aleatórios, de baixa probabilidade, e transformações de cor no contraste e no brilho. E ele também buscou um fine-tuning mais preciso e acentuado, introduzindo uma learning rate dinâmica que reduzia quando o F1 score de validação ficava estagnado por um determinado tempo, que é a paciência desse gerenciador de learning rate, e também foram treinados por mais épocas para permitir que esse fine-tuning tivesse algum efeito no modelo. E o resultado final não foi, entretanto, muito diferente do modelo 2, apenas melhorando para 79,1%. Os modelos 4 e 5 não apresentaram grandes diferenças. Foram respectivamente uma versão menor, o modelo 4, e maior, o modelo 5, em relação ao modelo 3. Maior tanto em questão de profundidade, quanto em questão de largura das camadas, ou seja, a quantidade de filtros gerados. E também houve uma expansão da augmentation de cor, possibilitando transformações no hue e na saturação. Porém, isso apresentou uma piora dos resultados, com o F1 score indo para 75,9 no modelo 4 e 76,2 no modelo 5. Isso pode ser explicado por um tamanho de rede incompatível com a tarefa, ou talvez pelos efeitos das novas transformações de augmentation, que distanciaram muito os exemplos de treino aumentados dos exemplos de treino real. Pode ter prejudicado o aprendizado da rede. O modelo 8 buscou resolver
o problema da rede ser de redes profundas não conseguirem aprender muito bem, como foi visto no modelo 5, acrescentando blocos convolucionais residuais, as chamadas skip connections, que pulam conexões de uma camada para outra. Porém, ela não foi implementada em todo o seu potencial, foram apenas skip connections curtas que pulam uma única camada. E para aproveitar esse potencial, eu coloquei uma rede mais profunda e para manter a rede treinável em relação às restrições de memória do hardware, eu utilizei camadas um pouco mais estreitas em questão tanto de quantidade de filtros convolucionais quanto de quantidade de neurônios nas camadas fully connected. O resultado final, entretanto, foi ainda assim uma piora nas métricas de validação com F1 score de 73,9%. Isso possivelmente pode ter sido pela rede ser muito profunda e, portanto, ter ocorrido vanishing gradients nas camadas iniciais. É uma possibilidade para explicar essa convergência fraca no dataset de validação. Como se pode ver aqui, não ocorreu grande overfitting, então realmente foi a falha de convergência no próprio treino, que só chegou a 80%, 78% aproximadamente. O modelo 9, ele faz o oposto, de certa forma, do modelo anterior, já que eu estava operando sobre a suposição de que a rede ter sido muito profunda causou vanishing gradients e, portanto, uma convergência fraca no treino. Então, eu treinei um modelo mais raso, mas ainda relativamente estreito, com poucos parâmetros. E o resultado final foi uma melhora de cerca de 3,5 pontos percentuais para um F1 score médio de 77,5%. Porém, agora, com uma rede menor, com apenas 3 milhões, 4 milhões de parâmetros, eu observei um overfitting muito maior entre treino e validação do que o exemplo anterior, com mais de 10 pontos percentuais de diferença, o treino chegando a quase 90% de F1 score de validação. Então, para tentar resolver isso, eu investi em dois pontos. Primeiro, eu busquei aumentar o espaço de funções representáveis pela essa rede, acrescentando mais parâmetros, mas sem aumentar a profundidade e, portanto, me arriscar a incumbir em vanishing gradients nas camadas iniciais. Para isso, eu utilizei uma versão ainda rasa, mas muito mais larga que o modelo anterior, gerando em média 4 vezes a quantidade de filtros em cada camada convolucional. Eu também fiz um investimento em fine tuning, colocando para treinar por 100 épocas em vez de 60, que foram a quantidade de épocas do modelo anterior. E eu comecei com uma learning rate inicial maior, de 10 a menos 3, para garantir uma convergência rápida no início, em que grandes mudanças precisam ser feitas, já que o modelo ainda está aprendendo features mais brutas e mais simples. E eu coloquei uma learning rate dinâmica, que reduz quando a loja de validação ela fica num platô, ela não decresce, podendo chegar a uma learning rate mínima de 2 vezes 10 a menos 5, que é relativamente baixa. E isso, em tese, permitia um potencial grande de fine-tuning. E foi de fato isso que foi observado. Foi um salto de quase 6 pontos percentuais para um F1 score de validação de 83,12%. E como se pode ver aqui, o overfitting, ainda que presente, é ligeiramente menor que o overfitting do modelo 9 anterior. Só ver aqui o gap entre F1 score de validação e F1 score de treino, ele melhorou. O modelo 11, eu busquei aumentar a quantidade de imagens de treino para ver se eu conseguia resolver esse overfitting, que tende a ser um problema maior em modelos com datasets menores, utilizando menos imagens para validação. Então, em vez de dividir em 3 folds, que era o que eu estava fazendo até esse ponto, eu dividi em 5, utilizando a estratégia do leave one out, deixando um fold do 5, um quinto, para validação e 4 para treino.
Isso aumenta, portanto, meu uso do dataset de treino de 67% para 80%. E isso ganhou cerca de 700 imagens aproximadamente. E eu fiz uma inicialização customizada dos pesos de cada camada convolucional, amostrando eles de uma distribuição normal, com média zero, e desvio padrão igual a 1 sobre a raiz do tamanho daquela camada, que foi uma técnica que eu li sobre ela em referências sobre treinos de redes neurais profundas. O F1 score médio foi parecido, de 82,81%, mas como será demonstrado mais à frente, esse foi o melhor modelo em questão de score no dataset preliminar de teste. O modelo 12, eu mudei a abordagem que eu estava fazendo de redução de dimensionalidade. Antes, eu estava utilizando camadas convolucionais com strides maiores, de 2, para fazer a redução da dimensionalidade do tamanho da imagem. Então, se você usar um stride de tamanho 2, com determinados valores de padding, dependendo do tamanho do filtro, do kernel que você está utilizando, da janela, você efetivamente reduz cada dimensão da sua imagem em metade, né? A altura e a largura. Isso serve para controlar o tamanho da rede, principalmente em tamanho de quantidade de parâmetros. Eu mudei essa abordagem para utilizar uma redução de dimensionalidade com uma função fixa, um max pooling, a função de máximo. Então, depois de aplicar uma camada convolucional, ou uma sequência de camadas convolucionais, eu iria dividir a imagem em janelas 2x2, e dessas janelas apenas o maior valor sairia para a próxima camada. Eu retirei a inicialização customizada de pesos, supondo que provavelmente a inicialização já implementada por padrão no framework que eu estava utilizando, que era o PyTorch, possivelmente seria já mais otimizada do que essa inicialização customizada que eu estava fazendo. E eu observei uma melhora significativa nas métricas de validação da melhor instância do modelo. O F1 score foi para 86,6%. Porém, eu observei uma alta variabilidade entre os modelos, os checkpoints gerados pelo cross-validation. O desvio padrão foi grande, de quase 2,5 pontos percentuais. O pior Fold teve um F1 score de 80,5%, que é uma diferença bem grande para os 86,6%. Então, é possível que esse uso desse pooling com uma função fixa de máximo tenha atrapalhado a capacidade de generalização da rede, tornando talvez ela dependente das condições iniciais mais do que nos modelos anteriores. E como vai ser visto lá na frente, essa rede teve um desempenho um pouco inferior ao modelo 11 anterior, no dataset preliminar de teste, ainda que ela tenha tido um desempenho bem melhor na validação. E como podemos ver aqui, a convergência foi relativamente rápida e teve um overfitting baixo no melhor fold. Então, de fato, se eu quisesse melhorar a partir desse ponto, provavelmente eu deveria buscar melhorar a convergência da própria rede, já que o próprio F1 de treino só está alcançando 90%. Então, a rede, mesmo no treino, ela não está convergindo no seu total potencial. Quanto aos resultados finais, eu notei que as métricas de validação superestimaram muito as métricas de teste. O melhor modelo, que foi o modelo 11, apresentou 82,81% de F1 médio de validação, porém apenas 53,23% de F1 médio de teste, o que no presente momento me colocou no segundo lugar da competição do Kaggle. Embora eu tenha apresentado uma performance melhor nos acessos de validação, o modelo 12 apareceu atrás do modelo 11 com F1 score médio de teste de 52,27%. Aqui é a arquitetura do melhor modelo, que é o modelo 11. Essa imagem aqui talvez ilustre ainda melhor. Eu tenho uma imagem 224 por 224 com 3 canais, né, RGB,
Eu tenho uma camada convolucional 5x5 que gera 256 filtros no stride 2x2, então ele reduz em metade as dimensões da imagem, mas gera 256 filtros. Eu tenho outra camada idêntica, que reduz em metade as dimensões da imagem, mas gera 256 filtros. E aí depois outra e outra camada, totalizando 4 camadas desse tipo. Então eu reduzi a dimensionalidade da imagem em 16, um fator de 16, tanto na altura quanto na largura. Mas gerei 256 filtros para compensar a quantidade de parâmetros. E aqui eu tenho uma camada convolucional 3x3 com stride 1x1 e padding 1, que não muda a dimensionalidade do tensor, ele apenas aplica uma convolução. E aqui, embora não esteja no diagrama, eu também utilizei um skip connection, em que essa entrada ela passa para essa camada convolucional, mas ela também é submetida a um flatten e é somada ao flatten da camada seguinte. Certo? Então é um skip connection de uma camada, por assim dizer. E isso, a soma desses dois, do flatten dessa camada seguinte e do flatten da camada anterior, gera um vetor de 50.000 features, que é submetida a uma rede MLP, um decoder bem simples, com 64 neurônios. E aí, esses 64 neurônios depois se tornam 4 neurônios, com uma função de 4 neurônios de saída, não camada de saída, utilizando uma função de softmax, né? Então retornando um vetor de pseudo-probabilidades, que são as probabilidades que o modelo julga serem as probabilidades estimadas da imagem da instância estar em cada uma das 4 classes, né? Normal, crescente, hipercelularidade e esclerose. Então, o que eu pude concluir dos resultados obtidos e da pesquisa? Isso sugeriu a superioridade, pelo menos para essa tarefa, de CNNs relativamente largas, em questão de quantidade de filtros, mas não muito profundas. E a normalização de features ajudou muito, como se pôde ver na transição do modelo 1 para o modelo 2. Ela evitou, possivelmente, uma alta variabilidade e sensibilidade a condições iniciais que existia quando não se optava pela normalização. O Data Augmentation teve relativamente pouco impacto, o que foi surpreendente para mim, mas o aumento do dataset de treino, com mais imagens reais para a rede, teve um impacto muito maior. Como podemos ver aqui atrás, aqui no modelo 11, que foi o melhor modelo, foi o modelo em que foi introduzida a mudança na quantidade de folds, usando, portanto, mais imagens de treino, e foi o melhor modelo de todos treinados. Camadas residuais também contribuíram para a performance, embora seu fator de contribuição exato não seja conhecido, porque elas foram introduzidas junto com outros fatores, então não é possível saber exatamente como ela interagiu com esses outros fatores. E o max pooling teve pouco impacto, como se pôde ver da transição do modelo 11 para o 12, certo? Em que houve uma melhora até nas métricas de validação, mas não nas métricas de teste. E introduziu uma variabilidade entre os folds que não existia antes, uma variabilidade alta. Então, essas foram as conclusões obtidas. Muito obrigado.